Olá, boa tarde. Hoje começamos o programa Resenha com um novo formato. E para esse primeiro programa, convidei para uma conversa um maranhense que nasceu no dia 1º de outubro de 1968. Tem 50 anos, é casado, pai de 2 filhas e gosta de ouvir, cantar e compor músicas. Iniciou sua jornada política na Pastoral da Juventude da Igreja Católica e foi membro do Diretório Central dos Estudantes, DCE-UFMA. Concursado na Caixa Econômica Federal, presidiu o Sindicato dos Bancários do Maranhão e de 2003 a 2006 a Delegacia Regional do Trabalho, período em que se destacou por combater o trabalho escravo. Eleito em outubro de 2018 pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, com 99.598 votos, vamos conversar com o deputado federal Bira do Pindaré. Deputado, seja bem-vindo ao programa Resenha. Prazer estar aqui contigo, João Coutrin, e com todos os telespectadores. Deputado, vamos iniciar falando da sua trajetória. Um pouco da sua trajetória, como que você decidiu entrar na política, por que entrou na política. Nós sabemos que você tem o nome Pindaré, mas veio para São Luís com 2 anos de idade. Como foi essa trajetória, por que decidiu entrar na carreira política? Primeiro que meu nome é Pindaré, não é apelido, é nome de verdade, está na certidão de nascimento. Tem gente que pensa que é apelido, mas não é. Na verdade, eu nasci em Pindaré, meu pai deu esse nome em homenagem ao rio Pindaré, e eu vim para a capital com 2 anos de idade. Então a minha história de vida toda foi aqui em São Luís. Morei no bairro do João Paulo, da Vila Palmeira, do Caratativa, morei no Vinhais, em muitos lugares aqui da nossa cidade. E a minha trajetória política é uma coisa que veio espontaneamente, porque eu não tenho parentes políticos, não sou filho de pessoas ricas do estado do Maranhão, pelo contrário, sou de uma origem muito pobre, muito humilde. O meu envolvimento com as pastorais da Igreja Católica é que acabou me conduzindo para este caminho. Eu fui militante atuante da Pastoral da Juventude, aqui no estado do Maranhão, era muito engajado em todas as esferas da Igreja Católica, e aquilo me conduziu para uma postura de engajamento que me levou a ser líder estudantil na Universidade Federal do Maranhão, ser líder sindical, e assim acabei me envolvendo também na luta política eleitoral. Certo. Deputado, então, qual foi o seu primeiro cargo que você disputou? Foi o Senado por São Luís, onde você obteve aquela votação? Não, muita gente não sabe, mas eu fui candidato a vereador em São Luís, E na época não consegui ter êxito, mas foi um grande desempenho, com mais ou menos uns 1.500 votos. Era uma boa votação. Qual foi o ano, deputado? Isso foi em 96 e repeti em 2000. Em ambas com a mesma votação praticamente. E em 2006 é quando eu tive a experiência de ser candidato a senador. E as pessoas passaram a me conhecer, a conhecer nossas ideias, nossas propostas, e foi um fenômeno de voto, 554 mil votos, disputando com 2 ex-governadores muito fortes, O ex-governador Castelo, o ex-governador Cafeteira, ambos agora já falecidos, mas não tive a oportunidade de ganhar aquela eleição para o Senado, bateu na trave, e depois vieram os mandatos como deputado estadual, 2010 o primeiro, 2014 o segundo, e agora, graças a Deus, a primeira eleição para o cargo de deputado federal. Foi a partir dessa eleição no Senado que veio o sonho de estar no Congresso Nacional. Você primeiro sonhou em ser senador, ou também pensava em ser deputado estadual, já que sua primeira eleição foi como deputado estadual, bem votado em São Luís, mas já pensava em estar no Congresso Nacional? No fundo, eu nunca sonhei com essas coisas, João. Sempre eu encarei mais como missão, como tarefa, e não como um sonho pessoal. Eu confesso para você que meus planos eram outros. E a política foi surgindo, como eu disse, de maneira muito espontânea na minha vida, e eu fui cumprindo essa tarefa, e ela agora me conduz a essa missão maior, que é representar o estado do Maranhão na Câmara Federal. É um grande desafio, eu sei disso, sobretudo pelo momento político do Brasil, mas eu tenho certeza que com a bagagem que nós temos de vida e de luta, nós temos condição de dar uma grande contribuição para o nosso país e de maneira especial para o estado do Maranhão. Certo. Muitos deputados, inclusive, não acreditavam na sua candidatura a deputado federal. E você obteve uma votação expressiva de quase 100 mil votos. Nós temos, inclusive, um vídeo que mostra aí a sua diplomação. Certo. Qual foi o sentimento que você teve quando recebeu aquele diploma?
foi um reconhecimento ao seu trabalho, às lutas sociais. A gente sabe que o senhor foi sempre um parlamentar, um político voltado para os segmentos sociais. Foi um reconhecimento na diplomação? De certa forma, sim, né? E motivo de muito orgulho para nós, de muita alegria, de muita motivação para prosseguir essa caminhada, chegar a um momento como esse. Um diploma de deputado federal, na minha compreensão, não é uma conquista meramente individual, mas é uma conquista coletiva, de pessoas que lutam, de pessoas que sonham em transformar a realidade do nosso estado do Maranhão. Então, aquilo representa também a vitória de muitas pessoas, né, que acreditam nessa capacidade do ser humano de transformar a sua própria realidade. Deputado, muito se fala hoje em campanhas milionárias, utilizando estruturas ricas, recursos, né? E você fez uma campanha com o pé no chão, uma campanha simples, praticamente quase sem recursos. Qual foi a lição que você tirou disso e o que você deixa como, digamos assim, lição para aqueles que querem entrar na política, que não seja por essa via, a via de comprar o mandato, a via do abuso de poder econômico político? Qual é o ensinamento, o aprendizado em relação a isso? Olha, a população está extremamente revoltada com esse tipo de comportamento de políticos tradicionais que só pensam a política como um negócio, né? Então a população quer políticos que realmente possam trabalhar pela melhoria da qualidade de vida da coletividade. Então eu acredito que o nosso jeito de fazer política, que não é de hoje, já é algo que já acontece desde o início. Eu estou no 3º mandato e, graças a Deus, nunca precisei comprar voto de ninguém. Sempre foram campanhas simples, transparentes, honestas, pisando no chão, andando pelas ruas, olhando para as pessoas e pedindo apenas o voto da consciência e do coração. O que eu estou dizendo aqui, as pessoas que me assistem sabem que é verdade, porque me viram nos bairros de São Luís, no interior do Maranhão, praticando esse tipo de política. E graças a Deus, a gente provou mais uma vez que não é só dinheiro que ganha eleição. Quando a gente tem trabalho, serviço prestado, trabalho digno, sério, honesto, com certeza as pessoas reconhecem. E é o que aconteceu aqui mais uma vez na nossa eleição para deputado federal. Derrotamos o pessimismo e os agorentos, né, que achavam que mais uma vez o Bira não ganharia a eleição. Porque diziam assim, John, o Bira é bom de voto, mas nessa chapa que ele está aí é muito pesado, ele não vai conseguir. E a gente foi lá e mais uma vez conseguimos, e eu só tenho a agradecer a Deus e ao povo do Maranhão. Deputado, sobre essa nova forma da política hoje conduzida no país, nós temos eleito o presidente Jair Bolsonaro. Nesse novo dinamismo, nessa nova forma de fazer política, nesse novo pensamento, o que se deve mudar? Porque muitos hoje, a população brasileira, tem o político como desacreditado. O político é corrupto, o político não cumpre as promessas. Qual é a nova forma de fazer política e fazer com que a população possa acreditar novamente nos políticos, já que quando nós conversamos com o povo já não acredita mais, acha que é mais do mesmo, é só mais um político que estará para se aproveitar. Eu acho, John, que as pessoas primeiro, têm que ser transparentes, segundo, precisam ser pessoas sérias, elas precisam ter seriedade no trabalho, é preciso ter muita dedicação e precisa de ter resultado, porque a população, quando observa os resultados, ela também se convence de que está no caminho certo. Então, acho que é uma conjugação de fatores, né? E tudo isso soma para que a gente possa ter uma relação diferente com a população do modo geral, né? A população, ela não é que ela não queira os políticos, mas ela não quer esta forma de política que predominou ao longo do tempo em nosso país. Então é preciso virar essa página e criar realmente um outro momento em que a política possa ser feita com seriedade, com transparência e com resultados. Deputado, antes de ir para o intervalo, tem mais uma pergunta que, ainda nesse tema, nessa tônica que se refere a essa nova política, a eleição do Bolsonaro. Você avalia tirar algo de positivo dessa eleição do presidente Bolsonaro, não no sentido das propostas do governo dele, mas do sentimento da população de mudança, de revolta, digamos assim, de crítica aos políticos? Olha, eu acho que por esse aspecto a gente não pode negar que é bom você saber que a população está disposta a se indignar, a se rebelar, a se expressar democraticamente para escolher caminhos diferentes. Então eu acho que a política é um aprendizado.
Eu não votei no Bolsonaro, não acredito no seu projeto, não defendo o seu projeto, mas a população escolheu, a gente respeita isso, né, e espera que dê certo. Embora eu não acredite, mas a gente espera que dê certo. E se não der certo, eu acho que a população também vai aprender e vai encontrar o caminho de escolher alguém melhor ainda, para poder a gente encontrar, quem sabe, o caminho certo para o nosso país. Quando você foi eleito deputado estadual pela primeira vez, você abdicou de ter uma série de auxílios, uma série de ganhos, entre eles o auxílio moradia. E eu lhe pergunto, agora como deputado federal, vai abdicar também desses benefícios? Na verdade, a gente primeiro vai esclarecer à população que o auxílio moradia, no meu caso, ele não fazia sentido. Porque eu morava em São Luís, eu tinha casa em São Luís. Então, como é que eu ia explicar receber um auxílio que nenhum servidor tem direito, nenhum trabalhador tem direito? Eu não tinha argumento para defender aquele benefício. Então, eu abdiquei na Assembleia. Na Câmara Federal, eu vou utilizar o apartamento funcional. Né? Como eu tenho que me deslocar para Brasília e lá eu não tenho residência, eles entregam um apartamento funcional. Então, é esse benefício que eu vou utilizar para poder me manter na cidade de Brasília durante o período do exercício do mandato. Portanto, lá não terei essa verba de auxílio moradia também. Ok, deputado, temas polêmicos aí do presidente Bolsonaro devem ser colocados em pauta, apreciação inclusive na Câmara. O primeiro deles sobre a questão do porte e posse de armas. Isso deve ser editado um decreto pelo presidente Bolsonaro, no sentido de facilitar a aquisição dessas armas. Você é a favor ou contra o brasileiro hoje ter mais facilidades para o posse e porte de arma? Eu acho que a gente deveria se preocupar mais em conter a circulação ilegal de armas nas ruas, nas fronteiras do país, que é o que acaba alimentando a violência. Às vezes a gente quer encontrar a solução onde não existe. O problema da violência no nosso país está associado ao tráfico de drogas, né? E se a gente não tiver uma política de enfrentamento à problemática das drogas, a gente não consegue diminuir esses índices de violência. Então, a gente acaba querendo encontrar a solução onde não existe. Quer dizer, a gente fica achando que se todo mundo tiver uma arma em casa, vai diminuir a violência? Eu não acredito nessa tese. Isso não aconteceu, não conheço nenhum precedente no mundo que justifique isso. Portanto, a gente tem que ser muito transparente em relação a essa situação, para a gente não vender ilusões para a população, né? Embora eu não tenha nada, né, a me opor ao direito individual de alguém que queira utilizar em casa para se proteger, mas não é incentivando o uso de armas que nós vamos resolver o problema do nosso país. Outro tema polêmico em pauta, deputado, é a questão da reforma agrária. Inclusive, o INCRA, né, por determinação do presidente Bolsonaro, até tentou aí. Eles voltaram atrás depois, mas há um indicativo de que eles aí acabem com essa proposta de reforma agrária, inclusive também a questão toda a regularização das terras, as comunidades quilombolas. Como é que você avalia isso? Qual o posicionamento que você tem, já que você tem uma origem voltada para a defesa dos menos favorecidos, dos trabalhadores rurais, dos camponeses quilombolas? Qual será a sua posição ali enquanto deputado federal? Olha, eu vou defender nosso povo, eu vou defender o povo trabalhador rural, os quilombolas, os indígenas e outras comunidades tradicionais, as quebradeiras de coco, né? Porque o nosso povo aqui no Maranhão, quase a metade da população vive da atividade rural, né? E infelizmente isso nunca foi olhado como é devido. E por essa razão talvez é que a gente não encontre o caminho para o desenvolvimento social e econômico, porque a gente não gera oportunidade para a população do nosso estado e em grande parte do nosso país também. Então eu sei que essa é uma temática que vai gerar muito conflito no Congresso, mas nós estamos preparados para fazer a defesa do nosso povo e lutaremos bravamente em favor da agricultura familiar, para garantir o direito da população de trabalhar e trazer o alimento para a nossa mesa, porque se não fosse a agricultura familiar, 70% daquilo que é produzido, que vai para a mesa das pessoas, é produzido pela agricultura familiar. Isso está ameaçado, deputado, com o fim do Conselho de Segurança Alimentar? Eu acho que sim, né? Com a extinção do CONSEA, né? Com todas essas medidas que freiam o processo de reforma agrária, com a perseguição aos movimentos sociais que agora querem criminalizar, querem criar uma categoria como se a pessoa que faz movimento social fosse terrorista. Isso não é democracia,
né? Isso é um autoritarismo exacerbado. Então nós precisamos sim fazer esse debate com muita coragem e faremos sim a defesa da nossa população, da população maranhense, da população trabalhadora no Congresso Nacional. Deputado, nós temos aí a eleição para a presidência, mesa diretora da Câmara Federal. O seu partido, o PSB, até então ainda não se definiu. Ao que se sabe, não apoiará a recondução do Rodrigo Maia. Qual é o seu posicionamento em relação ali à disputa pela presidência da Câmara? Ficará com o Rodrigo Maia ou se aliará a um bloco alternativo formado pelo PDT, PCdoB? Minha tendência é acompanhar o partido, né? Nós estamos discutindo com o PSB o melhor caminho. A aproximação do Maia com o PSL criou uma dificuldade, né, para os partidos de oposição e que agora estão refletindo que caminho que vão adotar. Agora, nós queremos que seja construído de maneira consensual com os demais partidos de oposição, né, com o PDT, com o PCdoB, né, com o próprio PT, que a gente não sabe ainda qual o posicionamento, mas somado todos os deputados desse campo de oposição, são mais de 120 deputados, né? Então é um número expressivo que define qualquer eleição na Câmara Federal, de maneira que nós queremos sim buscar uma alternativa costurada e construída com todos esses partidos e outros partidos desse campo aí que queira construir uma alternativa para a Câmara Federal em Brasília nesse processo eleitoral que acontece no dia 1º, é o dia da posse. Pela manhã se toma posse e à tarde já é a eleição da mesa. Falando em eleições, nesse tema, no que se refere às eleições, qual a sua análise das eleições aqui no estado do Maranhão, quando o governador Flávio Dino foi reeleito em primeiro turno com 60% dos votos, sepultando praticamente o grupo Sarney, a oligarquia Sarney. Qual a análise que você faz também, inclusive, da eleição dos 2 senadores aí da base do governador Flávio Dino? Isso será importante para o governador lá em Brasília? Sem dúvida, e o balanço é altamente positivo, né? Porque nós conseguimos um resultado extraordinário de 2 eleições seguidas, onde o governador Flávio Dino ganha no primeiro turno, né, mostrando primeiro que a esperança que havia, né, depositada nele foi correspondida, né, porque ele pregou a mudança, né, e ao longo de 4 anos fez um governo de mudanças, com muitos resultados positivos, apesar dessa crise que existe no nosso país. Não é à toa que ele foi reconhecido como o melhor governador do país pelo próprio site G1, que é o site da Rede Globo. De maneira que nós só temos que comemorar pelos resultados obtidos, mas também renovar, né, o compromisso e a responsabilidade, porque aumenta muito para um segundo mandato. Mas o balanço é muito positivo pelo que foi alcançado na eleição dos senadores, do Everton, da Elisiane, né, dos deputados federais, elegeu a maioria, né, dos deputados estaduais igualmente. Então foi barba, cabelo e bigode. Recentemente você recebeu o título de cidadão de São Luís. É um ato ali muito festivo, bastante prestigiado. E falando em São Luís, a gente sabe que você tem um carinho, um amor muito grande por essa cidade. Você tem uma expressiva votação desde o Senado, passando por deputado estadual e agora como deputado federal você também foi muito bem votado na ilha. Há em vista outros projetos para a capital maranhense, inclusive a sucessão municipal, uma candidatura a prefeito daqui a 2 anos? Olha, é muito cedo falar em eleição municipal, mas meu nome sempre é lembrado há 3 eleições seguidas. Eu acho que não vai ser diferente agora nessa eleição de 2020. E nós vamos debater isso com muita cautela, buscando o melhor caminho para São Luís do Maranhão. Mas é algo que eu trago desde muito tempo, uma motivação muito especial de assumir essa tarefa. Portanto, vamos trabalhar costurando internamente no nosso partido, buscando um bloco e um leque de alianças, né? Mas, sobretudo, construindo isso com a participação popular, que sempre foi uma marca da nossa atuação, da nossa trajetória, e nós queremos fazer o mesmo em relação a esse processo eleitoral em São Luís do Maranhão. Mas certamente é algo que está na nossa agenda, que está na nossa pauta, porque São Luís é a minha principal base eleitoral, né? Em todas as eleições, a maior parcela dos votos que eu obtive para alcançar os mandatos até aqui alcançados foi na cidade de São Luís. Portanto, sempre eu tenho
tenho me colocado entre os 3 mais votados de São Luís, seja nas eleições de estadual ou seja agora na eleição de federal. De maneira que é uma cidade que eu não posso, de maneira alguma, esquecer, abdicar, renunciar. Nós vamos sim trabalhar fortemente essa questão eleitoral de São Luís do Maranhão. O grupo do governador Flávio Dino pode ter vários candidatos. Há outros nomes também já aí colocados como pré-candidatos a prefeito. Ainda é cedo para discutir isso, mas alguns nomes já também são lembrados pela população. O senhor acredita que pode ter mais de um candidato dentro do grupo do governador Flávio Dino? Acredito que sim. Acho perfeitamente possível isso e talvez até necessário, né? Para que a gente tenha... Eu sempre acho que quanto mais candidato tiver, melhor, porque a população tem mais chance de escolher e tem mais opção, tem mais alternativa, o debate se amplifica, né? Eu não tenho problema nenhum com o número de candidatos, né? Eu acho que é importante para a democracia que nós tenhamos uma pluralidade de candidatos e assim fortalecer a discussão, os caminhos, as alternativas, as perspectivas, os compromissos que são assumidos, enfim. Eu acho que é muito saudável para a democracia e para a cidade também. O senhor participou de uma agenda com a bancada federal maranhense, recentemente lá em Brasília, com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Passo. Foi colocado na mesa em questão vários temas, inclusive a questão das BRs, da BR-135, de um trecho que precisa ser ali duplicado o restante. Qual a avaliação desse primeiro encontro aí da bancada federal com o governo Bolsonaro? Foi positivo? Qual foi a receptividade lá? Olha, eu achei positivo, sim. Fomos muito bem recebidos pelo ministro Tarcísio, que ouviu as nossas reivindicações comuns da bancada como um todo. Não foi de um partido ou de outro, mas foi do conjunto da bancada. Lá tinham, né, pessoas, enfim, parlamentares de todos os lados políticos aqui do estado do Maranhão. De maneira que ele nos recebeu muito bem, ouviu as nossas reivindicações, BR-135, a duplicação, que a obra está paralisada, a BR-226, que liga Presidente Dutra a Timon, que não é importante só para o Maranhão, é importante para o norte e para o nordeste, e é uma lenda, há muito tempo que essa estrada está aí e nunca conclui essa obra, e o trecho que liga Miranda do Norte a Caxuxa, logo após ali de São Mateus, que é outro trecho que está altamente comprometido, né? Depredado, esburacado. Então, nós colocamos esses itens como prioridade. O ministro recebeu muito bem, entendeu que isso era importante e se comprometeu de que vai, né, buscar a solução o mais rápido possível para essas demandas apresentadas. Deputado, a gente agradece mais uma vez sua presença aqui e o Resenha fica por aqui e volta na próxima quarta-feira. Uma boa tarde a todos.